6 jogos pelo Flamengo, Leonardo Jardim foi campeão carioca, ganhou do Cruzeiro jogando bem, 15 finalizações pro Flamengo no jogo e atropelou o Botafogo dentro do estádio Newton Santos. Mais do que isso, Flamengo iguala o número de pontos do Palmeiras e está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que começou a temporada tão modesto, mal na verdade no Brasileirão, com o Leonardo Jardim, 100% de aproveitamento, vitória sobre o Cruzeiro, atropelo no Botafogo e agora o Flamengo já tem o mesmo número de pontos daquele que é sempre o seu grande rival na briga pelo título, o Palmeiras. O Flamengo do Leonardo Jardim chegou e o Flamengo do Leonardo Jardim, é bom a gente deixar claro, ganhou o quê? Verticalidade. É um Flamengo mais vertical, é um Flamengo mais objetivo. Eu listo aqui, no primeiro gol do Flamengo, metida de bola, né, do Léo Ortiz pro Varela. Depois, teve uma metida de bola linda, um lançamento do Jorginho pro Samuel Lino. Samuel Lino perdeu. O Flamengo passou o carro por cima. Um atropelo aqui no Engenhão, 3-0. Gol do Lino, gol do Pedro, gol do Léo Pereira. Um jogo em que o Flamengo teve ímpeto, vontade, criou, foi pra dentro. E o melhor de tudo, não deixou o Botafogo respirar. Muito bom o jogo do Flamengo, importantíssimo esses 3 pontos. E agora é continuar pensando no próximo jogo. Quem é o próximo adversário? Remo, quinta-feira. Então, pensa no Remo e vambora construindo esse Campeonato Brasileiro. Vitória maiúscula. O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo. Não adianta chorar, não adianta espernear. Foram atropelados dentro do Engenhão. Quando sai o primeiro gol, eu acho que o jogo era um jogo de lá e cá. Porque o Botafogo tinha tido 2 boas jogadas pelo lado esquerdo, o Flamengo com o gol 2 ou 3 boas jogadas pelo lado direito. E aí sai o gol em que o Flamengo tem os méritos de conseguir acionar o Varela atacando a profundidade ali pelo lado do campo. O Flamengo insistiu muito nessas bolas e funcionou muito bem, seja porque o Botafogo deu muito espaço, seja porque o Botafogo não estava muito certo ali ao marcar a última linha, a linha de impedimento. Então, e aí o Botafogo no fim acaba levando um pouco de falta de sorte, porque o Barbosa não ganha dividida e depois a bola desvia no Bastos. E aí o Botafogo de novo sentiu muito gol. Isso tinha acontecido na Libertadores. O Botafogo fazia, lá no Equador já, o Botafogo fazia um bom jogo, aí tomou o gol na falha do Léo Link, e aí só foi voltar no jogo no segundo tempo. A reta final do primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu jogar. E o Botafogo sentiu demais ter tomado o gol nesse gramado do Newton Santos contra o Barcelona na terça passada. Então assim, sentiu muito. Não dá para um time com a expectativa que tem o Botafogo e tudo, você ser um time que você deixa e você se abate tanto ao tomar um gol. Tomar um gol faz parte de um time profissional de futebol. O Botafogo se abateu demais, o Flamengo passou a não sofrer, fez o segundo gol de novo numa bola longa, em que o Pedro consegue gerar a falta e a expulsão do Barbosa, e aí tem um pouco do mérito do Léo Pereira, tem um pouco da dificuldade do Raul em chegar. Acho que era uma bola para um goleiro de primeira prateleira, ele tem a obrigação de chegar nessa bola. E aí no segundo tempo, já com o Botafogo com a menos, e só para pontuar, vamos falar sobre isso aqui. Um Barbosa completamente destemperado. Completamente destemperado. Ele estava meio ensandecido hoje, né? E até eu vi aqui alguns torcedores do Botafogo querendo reclamar no Twitter, dizendo, e vários torcedores do Botafogo dizendo, cara, hoje não tem o que falar de arbitragem, o Daronco fez certinho, a culpa tá na conta do Barbosa, que entrou completamente descontrolado. E aí o Flamengo fez o 3-0 no comecinho do segundo tempo, o Botafogo ainda tentou dar uma reagida aqui, e acho que os 20 minutos finais foi um domínio completo do Flamengo, que poderia inclusive ter aumentado. O Barbosa, foi bom você ter tocado nesse ponto, ele é um cara que ainda não renovou contrato com o Botafogo, né? Ele tá em processo de renovação, ele pediu para que o Botafogo apresentasse um projeto sólido para ele, Botafogo que passou por problemas sérios de administração recentemente, não só o Transferban, mas atrasos de salários. Então acho que tudo isso pode pesar. Botafogo já perdeu alguns jogadores considerados importantes, né? Alguns até para rivais
e pode ser que perca outros, né? Quem tá lá tá querendo que o Botafogo dê uma resposta, ô Renato. Tem pergunta aqui pra galera, inclusive envolvendo isso, né? Perguntando sobre se você que tá votando aí na enquete demitiria o Martim Anselmi. É outra coisa que pode permear os próximos dias, eu não diria semanas, porque já tem próxima rodada dentro dessa semana, os próximos dias do Botafogo, né? Cara, é uma incógnita, né? Porque assim, o dono do clube, ele toma atitudes às vezes que ninguém entende. E com todo respeito, eu acho que o momento que o Botafogo vive, ele só é consequência de uma temporada passada já mal planejada, de uma temporada seguinte também mal planejada, troca de treinador toda hora e vai de uma ideia para outra, assim, que não faz muito sentido. O Botafogo tem problemas financeiros hoje, por incrível que pareça, o homem tem dinheiro, mas ao mesmo tempo não tem. Tem o rolo da Eagle. É um bilionário duro, né? Tem a Eagle no meio. É um bilionário que tá passando a perda. Sim, aí tem o Lyon, aí tem jogador que você não paga, quase que manda 2 jogadores embora porque tá devendo pro Marinax lá. Enfim, cara, quando você olha um resultado desse e você vê o anímico de alguns jogadores em campo, é de um time que tem dificuldades que vão muito além do Campibó. Muito além. Muito além. Então, assim, continuo achando que o Botafogo tem um bom time, continuo achando que o Anselmi é um bom treinador e eu acho que tem boas mostras dele durante o trabalho. Agora, o contexto do Botafogo é difícil para qualquer treinador. E aí, ainda tem alguém achando ruim o dedo do Leonardo Jardim? Pois é, cara, o cara tá mandando bem demais. O time do Flamengo voando. O Barbosa foi expulso agora, né? Agora, a preocupação é que abriu o portal, né? Tem que fechar esse portal ainda hoje. Tudo zoação, né, gente? É bobeira esse negócio de portal. A gente brinca e tal, mas que golaço de falta do Léo Pereira. Que jogo, né? Com o Flamengo, gol do Samuel Lino, bem, teve um quê de sorte ali, mas o Flamengo bem demais, cara. O Flamengo, fazendo várias jogadas, o time sem correr. Óbvio que no começo do jogo o Botafogo até teve chance, mas eu tinha falado que o Flamengo, se jogasse tudo que podia jogar, hoje ganhava uns 3 ou 4-0. 2 vira, 4 termina, se Deus quiser. Flamengo com um jogador a mais e com chance de ampliar. Cara, tô gostando muito do time do Flamengo, do Pedro, a movimentação do Pedro, gerou a expulsão do Barbosa, gerou a falta, né, do gol. Cara, o Pedro bem demais na partida, cara. Como tá bem o Pedro, e era isso que faltava. O Flamengo tem um baita de um jogador, que é o Pedro, e ele não tava tendo oportunidade. E detalhe, hein? 3ª vez seguida que ele joga como titular, e há muito tempo que ele não acontecia isso com o Felipe Luiz. Para mim, teve a proposta do Anselmi hoje, a discussão sobre a não presença do Montoro. Conversava com o Ramon antes do início do programa, ele tem uma opinião que bate mais ou menos com a minha. Assim, ele tentou fortalecer mais o meio, ter sem bola, ficar um pouco mais forte. O Botafogo hoje defendeu num sistema diferente dos outros jogos, né, com uma linha de 4, um tripé de meio com o Alan, Medina e o Danilo. Para atacar, sim, aí ele tinha mais ou menos a formação habitual, porque o Alan vinha entre os 2 zagueiros para jogar e o Botafogo tinha os 3 homens na saída, como tem habitualmente. Mas muito partindo de encaixe individual. E o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo foi como o Flamengo manipulou esses encaixes para gerar espaço, e o que mais surtiu efeito foi a movimentação do Samuel Lino saindo da função de ponta, vindo por dentro, não só por gerar dúvida nos encaixes do Botafogo, mas por gerar ataque à profundidade, que é uma velha discussão sobre o Flamengo, né?